Meu nome é Eduardo, eu sou fundador da Tindim Educação Financeira, alguns de vocês devem conhecer. No ano passado a gente acabou tendo uma projeção local, porque participamos do Startup Weekend, acabamos vencendo o Startup Weekend aqui da região. E esse ano a gente esteve participando da 4ª temporada do Shark Tank Brasil, né? A gente foi a primeira startup de Maringá a participar. Na semana seguinte, o outro time, o TeamBot, também esteve participando no Shark Tank para aumentar aí o número de startups de Maringá. Isso, na verdade, é uma evidência de que o ecossistema de startup aqui na região ele está realmente crescendo, né? Maringá, Londrina, principalmente, está tendo aí um crescimento significativo em número de startups e é natural que comecem algumas a terem um pouco mais de evidência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, para o mercado da Aquário, é importante a criatividade? O que vocês imaginam sobre isso? Com certeza. Por que é importante a criatividade? Ok, a gente pode ter tecnologia sem necessariamente ter criatividade, concordam? Sim. Por que a criatividade, a tecnologia ela é importante, mas por que a criatividade? Existem algumas formas da gente inovar, né? E vamos também separar os bois, né? Os nomes dos bois. Criatividade e inovação são a mesma coisa? Não são. Tá? Isso é importante a gente ter isso bem claro. Tá? Criatividade, ele é um combustível da inovação. Mas eu posso ser criativo sem necessariamente ser uma pessoa inovadora. Sem executar essa minha criatividade, botar ela em prática e transformar ela em algo que seja útil para a comunidade, para a sociedade, para o mercado. Tá? Eu já me apresentei, né? Eu sou Eduardo Schroeder. A minha formação, a formação em Ciência da Computação, formei aqui pela UEM. Apesar de não ter nascido aqui, sou de Maringá, me considero maringaense. E por opção, acabei conduzindo a minha carreira para a área empresarial. E por necessidade, acabei fazendo um MBA em Gestão Empresarial e hoje MBA em Inovação no ambiente corporativo. Né? Inovação e criatividade no ambiente corporativo. E eu quero hoje falar com vocês sobre a história da minha startup. Tá? E vocês vão descobrir que ela não é a minha primeira startup, não foi minha única, e isso também é importante. Mas ao longo dessa narrativa de como que a Tindim surgiu, quais foram os motes que me levaram até essa empresa, eu quero trazer alguns insights sobre os 12 livros que formaram, assim, foram essenciais para a minha formação como empresário, como empreendedor, como entusiasta da inovação. Então, esses 12 livros foram que direcionaram a minha carreira. E eu vou falar uma coisa, isso que a gente está fazendo aqui, muita gente chama de empreendedorismo de palco, né? Então, você vai ter encontros aí onde você vai encontrar empreendedores falando aí para milhões de pessoas. Isso é importante? Mas não é tudo e está longe de ser tudo. Então, se você pensa em inovação, pensa em criatividade, pensa em empreendedorismo, porque eu acredito no intraempreendedorismo, que é uma grande empresa como essa, ter núcleos empreendedores dentro dela, né? Alguns chamam de spin-offs, né? Que é o equivalente a startup dentro de uma empresa. Então, apesar disso, é importante que a gente tenha em mente que a gente vai falar aqui é só o estupim, e ele tem que servir de estupim só. E você vai ter que buscar, você vai ter que construir os livros sobre o qual você vai estruturar a sua carreira, a sua forma de pensar, a sua linha de raciocínio e os riscos que você está disposto a correr. Porque quem empreende, quem inova, quem usa a criatividade como o seu instrumento de trabalho, tem que estar preparado para falhar. E aí eu já começo fazendo a minha primeira pergunta. Quem aqui cometeu um erro relevante nos últimos 6 meses? Um erro grande, assim, que você fala assim, puxa, foi um erro grande. Eu não vou pedir qual tá? Fica tranquilo. 2, 3... Relevante, alguma coisa que você fala assim, não é um errinho assim, esqueci a janela de casa aberta e choveu dentro. Não, um erro relevante. Um erro de estratégia, um erro, sabe? Que você falou assim, poxa, comi bola mesmo. Quem desses que já levantaram as mãos cometeu um erro relevante nos últimos 2 meses?
Tá, então ele já foi o ganhador aqui. Pessoal, se a gente não estiver cometendo erros, é um indicador seguinte, de que nós não estamos tentando coisas novas. A gente corre o risco na nossa carreira, e principalmente quando a gente tem uma carreira já consolidada, já anos de experiência, de cair no tal da zona de conforto. E quando a gente entra nessa zona de conforto, que alguns comparam a um buraco negro, que dificilmente alguém consegue sair da zona de conforto, a gente para de tentar coisas novas. E é aí que começa a morte das grandes corporações na história do mundo. Tá? É quando a empresa acha que já descobriu tudo que tinha que fazer, desde sempre eu faço dessa maneira, então eu estou tranquilo, porque ninguém vai tirar o meu posto de líder do mercado. E este é o primeiro erro. Então, se vocês não estão cometendo erros, é sinal, e aí vou ampliar, pode ser na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, é porque você não está usando. Então, a primeira sugestão que eu deixo para você, se você quer se tornar uma pessoa criativa ou aumentar o seu poder de criatividade, estejam dispostos a arriscar. A partir do momento que vocês começarem a arriscar, e o grande lance do risco, a gente já vai falar um pouquinho mais na prática, eu vou falar sobre os meus erros, tá? O grande lance do risco é que quando você arrisca sozinho, é diferente de quando você arrisca em público. Concorda comigo? É ou não é? O que isso te leva a pensar? Qual que é o problema? O problema é o risco? O problema é o risco de você errar? É isso mesmo o verdadeiro problema? Não. Qual que é? Julgamento. Somos animais sociais. E nós nos incomodamos, nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Existem alguns influenciadores, por exemplo, você quer emagrecer? Faça um propósito e divulgue. As pessoas têm que saber que você vai perder X quilos. Já ouviram alguma coisa nesse sentido? Você tem uma meta e tem que ser pública. Por quê? Porque a partir do momento que ela é pública, o que você começa a fazer? Diferente do que se fosse só você. Porque tem muita gente que fala assim, faz meta para ele escondida. Então assim, minha meta é chegar aqui no final do mês. Mas não vou contar para ninguém. Se eu estiver chegando, aí eu divulgo. Porque daí eu saio como? Um vencedor. Agora, se eu divulgar antes e ela for muito ousada, estiver muito distante, aí a coisa complica. E uma das empresas que me inspirou na minha carreira foi essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui. O Google, ele tem uma política muito interessante da forma de conduzir os seus negócios. Primeiro porque ele é todo baseado em spin-off. Então, se você for ver o modelo hierárquico do Google, ele é todo restrito, dividido em pequenos núcleos. E qual que é a vantagem disso? Isso facilita uma série de comunicações, facilita uma série de coisas. Mas uma coisa que o Google tem, que eles chamam de OKR, que é a forma como eles organizam as metas, e aí começa de meta individual, vai para a meta do grupo, até a meta da empresa. Uma das coisas que eles propõem é o seguinte, a sua meta, além de ser pública, todo mundo tem acesso à meta de todo mundo tem acesso à meta do presidente, todo mundo tem acesso à meta do vizinho de mesa, todo mundo tem acesso a isso. A sua meta, ela precisa ser ousada o bastante para que se você chegar a 70% dela, já foi um bom resultado. Porque tem muita gente que rouba, né? Vou fazer uma meta e faz uma meta com o quê? Com que ela sabe que já está garantido. Já está lá na média, já está garantido. E esse é um grande desafio. Porque quando você vai organizar metas individuais, isso é um grande desafio. Porque vai ter gente que vai jogar a meta lá para cima, vai ter gente que vai colocar a meta conservadora para sair por cima, sair vencedor. Então, esses cuidados é importante a gente ter com relação à nossa capacidade de aceitar o erro. Eu não conheço o ambiente corporativo, mas eu sei que vocês são líderes nos respectivos setores de vocês. E aí, para você refletir, como está a sua capacidade de aceitar o erro do seu subordinado? E eu não estou falando de erro, aquele erro que ele sempre comete, né? Aquele mesmo erro de sempre.
Estou falando de erro por ter tentado algo novo, por ter arriscado, por ter ousado. E o quanto você está estimulando isso? Eu vou fazer um pitch rápido falando sobre a Tindim, mostrando como surgiu a ideia da Tindim. E vocês vão perceber que as ideias que podem vir de qualquer lugar. As ideias para o seu negócio, para uma boa sacada, pode vir de qualquer lugar e são os vencedores aqueles que estão com as antenas, né? Aquário, ó, entendeu? Com as antenas ligadas para absorver isso aí no ambiente, tá? E para eu falar um pouquinho sobre a história da Tindim, eu preciso apresentar alguém, tá? Esse pontinho amarelo é o Rafael, meu filho, aos 3 anos e meio de idade. Aquela, a planta baixa do shopping próximo da minha casa. Os fantasmas, lojas de brinquedos estrategicamente distribuídas, e quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. E aquela, a minha rota de fuga de todos os domingos. Quase todos. Consumismo infantil, esse foi o meu fantasma, o fantasma que me assombrou há alguns anos. E na época, eu busquei na literatura, busquei alguma forma de encontrar uma solução para isso. Eu precisava resolver, porque eu não podia passar na frente de uma loja de brinquedos que o meu filho fazia aquele escarcéu, E eu sabia que eu tinha responsabilidade naquilo. Eu tinha presenteado ele mais do que devia, eu tinha estimulado esse consumo descontrolado. Foi quando eu descobri aquela frutinha mágica ali, também conhecida como mesada educativa. E vocês vão passar por essa situação dos seus filhos quererem alguma coisa que vocês vão sentir. Porque assim, quando a gente que é pai, quando a gente presenteia, a gente faz isso até mais por nós do que por eles. Eu falo por mim, sabe? É um prazer presentear um filho. E a gente acaba exagerando às vezes, sem medir as consequências daquilo, e ali eu estava sentindo na pele as consequências. E quando eu pesquisei a respeito, eu descobri que a mesada educativa era uma alternativa, uma solução. E num determinado momento, a gente estava no shopping, ele viu a tal da loja de brinquedo, lembrei do que eu havia lido e deixei que ele conduzisse a situação. Ele me arrastou para dentro da loja, escolheu o brinquedo que ele queria, que era o boneco Woody da franquia Toy Story. E quando ele estava para me arrastar para o caixa, ele sabia exatamente onde ficava o caixa, eu segurei ele e falei, não, vamos fazer um acordo. Esse brinquedo aqui vai ser você que vai comprar. Ele me olhou estranho assim, como assim? Eu não tenho dinheiro, eu tenho 3 anos e meio. Eu falei, a partir de hoje você vai passar a receber a semanada, que é a versão semanal da mesada. E você vai ter a responsabilidade de poupar, de administrar esse dinheiro para você alcançar o seu objetivo. E eu costumo dizer que depois que a gente experimentou essa frutinha, o jogo virou. E de lá para cá eu pude assistir o meu filho vencendo dia após dia o consumismo infantil. Uma coisa interessante que aconteceu, eu trouxe algumas fotos, alguns registros históricos. Hoje meu filho já está com 11 anos, já quase barbado. Aqui ele estava com 3 anos na época, foi a primeira experiência dele com o dinheiro. E uma coisa que aconteceu foi que aquele brinquedo, o boneco Woody, ele se transformaria no brinquedo preferido dele por anos. Não era o melhor brinquedo, não era o brinquedo mais caro, mas se transformou no brinquedo preferido dele por anos. E eu atribuo isso ao prazer da conquista, coisa que eu o privei até então. Eu não sabia quão importante seria para ele ter suas próprias conquistas. E de lá para cá, o Rafael nunca mais parou de poupar em prol de alcançar seus objetivos materiais. No ano seguinte, ele fez ali, virou até história em quadrinho, o mesmo procedimento para comprar o Buzz Lightyear, que é o fiel escudeiro aí do Woody. E assim, sucessivamente. No ano seguinte, com 6 anos, ele comprou o primeiro tablet, um tabletzinho bem vagabundo, mas foi o tablet que ele comprou para ele poder usar. Com 7 anos, eu costumo brincar que ele comprou 2 rodas da primeira bicicleta grande dele, porque eu tive que inteirar o valor, mas ele participou, né? A bicicleta também era dele. E foi aos 7 anos que ele fez uma proposta que, na época, se tornaria a ideia por trás do negócio, mas eu não me dei conta. E essa é outra coisa que eu quero trazer para vocês. Às vezes, o universo começa a te jogar coisas que, se você não estiver atento, você não vai captar. E o meu filho entrou no meu escritório com um saco de moedas em mãos e ele me fez uma proposta no mínimo inusitada. Ele falou, pai, eu quero comprar o seu cartão de crédito. Hein? Me explica, desenvolve.
é que eu quero comprar um jogo online e eles não aceitam moedinhas. E aí eu falei, tá certo. Fiz o câmbio financeiro, né? Peguei as moedas, acabaram voltando para ele em doses homeopáticas, que fique claro. E ali eu fiz, então, aquela transação, e aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, poxa, e se ele tivesse uma carteira digital em que ele mesmo pudesse desenvolver a autonomia de consumo? Porque eu estimulava a autonomia de consumo. Dele ter o dinheiro dele e ele definia onde ele queria gastar. Por quê? Mas isso aí você corre o risco da criança gastar mal. Exatamente. Porque eu estou preparando ele para que ele arque com os próprios erros. E talvez esse seja um outro erro que nós, frequentemente, pais, cometemos. Nós queremos proteger nossos filhos das frustrações, sem saber o valor que a frustração tem no desenvolvimento dela. E sem querer, a gente, na prática, com esse conceito, e mais tarde eu fui entender isso, eu estou preparando o meu filho para aceitar os seus próprios erros, para se levar menos a sério, do tipo, se eu errar, se eu cometer uma falha, eu vou arcar com a minha responsabilidade, mas pelo menos eu vou tentar fazer algo diferente. Pelo menos eu vou arriscar. Então, essa tolerância à falha, ela é importante e foi uma experiência que eu tive nesse período com meu filho. O Rafael, ele faz parte de uma minoria. Apenas 8% das crianças aprendem educação financeira em casa. E talvez isso explique o porquê que, segundo um estudo internacional, apenas 35% dos brasileiros adultos sejam considerados financeiramente educados. Mas o fato é que o brasileiro, ele é mal educado financeiramente. E educação financeira não é uma ciência exata. A pessoa, é matemática. Não é. Educação financeira é uma ciência humana. É saber o que, se planejar, se organizar, o que fazer. A criança não precisa saber fazer contas para aprender finanças. Então foi com esse mote que a gente iniciou a Tindim. E uma coisa importante, que esse eu aprendi aqui. Uma coisa importante que eu fui aprender ao longo da minha jornada empreendedora, e eu já vou aprofundar um pouco mais isso, é a importância disso daqui. De você começar alguma coisa, seja um projeto interno, seja o seu negócio, seja qualquer coisa, começando pelo porquê. Por que você está fazendo aquilo? Qual é a razão de você estar fazendo aquilo? E eu vou mostrar para você como começar pelo porquê te leva ao como e ao o quê. Então, quando a gente começou a Tindim, nós começamos porque nós já acreditávamos na época, no poder transformador da educação financeira em uma sociedade. E é por acreditar nesse poder transformador que nós, olha o como, nos desafiamos a ensinar finanças na prática para toda a criança. Não é a criança vizinha aqui, não, para toda a criança. O que nos leva lembra que a gente falou de meta? Desafiadora? O que nos leva a um propósito transformador massivo, meta, de ensinar finanças para 2 bilhões de jovens entre 0 e 14 anos no mundo. E aí, você pode segurar aí, esconder o sorrisinho. É um desafio simples? Provavelmente eu nunca consiga realizar esse meu desafio. Assim como provavelmente apenas 70% da meta do Google seja atingida. Mas o que isso significa? Que eu estou mirando longe. Eu estou querendo fazer algo relevante, algo que possa mudar o mundo, algo que possa melhorar a vida das pessoas. E nós nos desafiamos a fazer isso através do primeiro ecossistema financeiro infanto-juvenil. O que isso significa? Nós atraímos 4 principais stakeholders hoje do mercado que tenham, em algum momento, em algum ponto, interesse no desenvolvimento financeiro infanto-juvenil. O primeiro deles é a família. Isso é indiscutível, a gente não precisa nem falar a respeito. O segundo são as escolas. Hoje, por sinal, o governo federal estabeleceu a obrigatoriedade, a partir do ano que vem, agora 2020, das escolas ensinarem educação financeira para o público do ensino fundamental.
E isso vai ser excelente. Eu estava até vendo algumas reportagens dizendo que, que só essa ação deve reduzir significativamente o endividamento das famílias. Só essa ação, ensinar crianças. Porque já tem um estudo que diz que uma criança que aprende educação financeira impacta 90% das famílias cuja criança fez educação financeira tem um impacto positivo nas finanças de casa. Porque a criança é chata. Você já chegou, já entrou ensinou alguma coisa nova para a criança e foi fazer o contrário? Né? É minoria. Se você for a maioria, e eu já cansei de ouvir pais dizendo assim, não, criança é muito jovem para aprender sobre dinheiro. Lê do engano, lê do engano. Porque o dinheiro vai ser a coisa, vai permear a vida dela desde o primeiro momento da infância, seja comprando um lanchinho na escola. E eu já vi pais me dizendo assim, o meu filho, depois que a gente começou a ensinar finanças, melhorou algumas coisas, porque ele tinha um esqueminha de pagar a rodada para os coleguinhas na cantina da escola, sabe? Aquela coisa que os adultos fazem de vez em quando, pagar a rodada. Pagava a rodada. De repente vinha uma fatura lá enorme lá de cantina, a molecada pagando, porque ela não sabe de onde vem o dinheiro, ela não percebe o dinheiro. E outra, ela vê você pegando um plástico do bolso, passando numa maquininha, fala, poxa, isso é fácil. Se é só passar esse plástico aqui, está resolvido. Então, é esse o conceito que gira em torno da aplicação da educação financeira também nas escolas. O comércio, o varejo, foi outro stakeholder importante nesse nosso processo. Porque da mesma maneira que para o meu filho a materialização do dinheiro ela só aconteceu quando ele foi capaz de trocar o dinheiro por algo que ele queria, porque senão ele vira o quê? Se você simplesmente ensinar o seu filho a guardar moedas, o que ele vai se tornar? Um colecionador de moedas. Está ensinando ele a ser colecionador. Legal, já é um hobby legal. Mas vai resolver a vida financeira dele? Não vai. A criança ela tem que ter a noção do consumo, ela precisa consumir. Ela precisa entender que na vida adulta ela vai consumir e já na vida infantil, por que não? Então foi essa a dinâmica. E, por que não, os bancos? Como foi o caso recente, a gente assinou um contrato recente agora com, não é um banco, é um sistema, o sistema Sicredi, que é considerado o primeiro banco cooperativo da América Latina, em que eles estão agora fazendo um piloto para implantar a plataforma da Tindim para mesada educativa integrada com os serviços financeiros do Sicredi, porque é um público muito familiar. Então eles têm essa preocupação dos filhos deles estarem crescendo e já preparados para serem no futuro clientes conscientes que saibam administrar suas finanças. E o que a gente pegou de cada um deles? Da família, por exemplo, e da escola, o desenvolvimento da responsabilidade através de tarefas e missões. Aí é um conceito gamificado da recompensa, aquela coisa toda. Das famílias, o primeiro dinheiro da criança, que é a mesada educativa. Do comércio, do varejo, o marketplace. Então a criança ela consegue escolher um objetivo, como meu filho fez presencialmente naquele momento. Ela consegue marcar esse objetivo e acompanhar o progresso dela até alcançar aquele objetivo, para que ela possa se planejar. O pagamento, o consumo, e aqui é o consumo pelo desejo, aqui a gente já tem o consumo pela necessidade. Então eu estou na cantina da escola, eu quero consumir. Tenho lá o meu gateway de pagamento através do QR Code, através do cartãozinho. E as escolas poderem utilizar essa mesma plataforma para ensinarem, para transmitirem conteúdo através do nosso ambiente EAD, que nós desenvolvemos tanto para os responsáveis quanto para as crianças. Então, o responsável ele tem conteúdo voltado a como aplicar uma mesada educativa e a criança ela tem conteúdos voltados, mais lúdicos, né? Inclusive, o Sicredi, por exemplo, tem um conteúdo feito com a turma da Mônica e tudo mais, mostrando aí o dia a dia de como manusear o dinheiro. E os bancos? Né? Que daí nos dá a opção de mostrar para a criança que o dinheiro ele tem valor no tempo. Porque você guardar dinheiro no cofrinho é fazer o quê? Perder dinheiro. Perder, sim, está perdendo poder de consumo. E se a gente está mostrando justamente que dinheiro tem um valor e o valor dele é medido como? Através do que eu posso comprar com ele, se eu ensino minha criança a deixar esse dinheiro dentro de um cofrinho, o que eu estou ensinando para ela? Perder dinheiro. Então, o conceito de poder estender para a criança a capacidade dela poder investir, foi uma ideia assim que surgiu tanto com instituições financeiras, de bancos e tudo mais, mas principalmente dos pais. E isso é uma coisa muito legal que a gente conseguiu criar.
e a gente ninguém faz dessa maneira, né? E aí a gente começa a criar alguns insights da inovação, de criatividade. Vocês já ouviram aquele termo, né? Ah, fulano lá emprestou lá e fez um acordo de pai, não é? Por quê? Acordo de pai significa o quê? A melhor condição possível. Então a gente recomenda, né, que o pai ele faça um acordo de pai para o filho. Qual que é essa recomendação? A plataforma ela permite que o pai subsidie o investimento de uma criança. Então, e a gente recomenda o seguinte, esse subsídio ele tem que ser inversamente proporcional à idade da criança. Por quê? Quanto mais nova, menor a percepção dela do 0,5%, 1%. Você acha que uma criança vai entender que precisa colocar 200 moedinhas lá para ela ganhar uma moedinha? O que ela vai querer fazer? Não, eu prefiro gastar tudo em chocolate. Agora, se você coloca lá uma rentabilidade com a criança mais nova, de que, olha, se você colocar 10 moedas aqui, você no final do mês você vai ganhar uma, ou você vai ganhar 3, a criança ela começa a perceber, e aí ela começa a enfrentar uma luta interna que nós enfrentamos. Consumir ou não consumir, eis a questão. Poupar, investir, é essa dúvida que a gente quer criar na cabeça da criança, para ela ter essa luta. Porque se você não gerar estímulo para ela não vai ter a luta que ela vai enfrentar lá na vida adulta, ela não vai ter como simular na vida infantil. Então foi essa a ideia, e aí a gente juntou tudo isso em um ambiente que fosse um ambiente familiar para ela, que é o próprio quarto dela, então ela consegue fazer tudo isso com dinheiro de verdade, com dinheiro da mesada dela, dentro do ambiente do quarto dela. Aqui é a parte da nossa equipe, né, que trabalha hoje nesse projeto. E então o nosso desafio aí é ensinar finanças na prática para toda criança. Aqui está um pouquinho da história, né, desse nosso processo, desde a descoberta da mesada educativa lá em 2012, que são essa fotinha aqui. E olha só, de 2012 a 2018, são 6 anos que essa ideia, eu tinha meus outros negócios, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas essa ideia estava ali em banho-maria, né, até o momento em que algo deu um estalo e falou, esse é um negócio com potencial. E na época, eu era sócio de outras 2 empresas, e uma delas, na verdade, uma delas era SaaS, a outra trabalhava com hardware, com tecnologia para cidades inteligentes. E eu queria, naquele momento, estava terminando o meu MBA em gestão empresarial, que é extremamente tradicional, a FGV é extremamente tradicional, e eu costumo dizer o seguinte, você vai ter esse tipo de estudo, para você entender a mecânica do modelo tradicional e tudo mais, mas você não vai usar metade do que você aprendeu ali. Por quê? Porque o mercado mudou, o mercado é outro. E eu estava vendo agora uma notícia, nos Estados Unidos, os MBAs estão perdendo alunos a uma taxa de 15%, 20% ao ano. E aí o título era o fim dos MBAs? Por quê? Porque os profissionais estão preferindo desenvolver competências do que obter diplomas e fazer cursos longos que acabam não acompanhando a dinâmica do mercado. E o mercado está mudando muito, muito rápido. Não estou dizendo para não fazer MBA. Eu acho que é fantástico, cria um network fantástico, você aprende a aprender muita coisa, porque o importante é você aprender a aprender, né? E você vai tirar informação de tudo quanto é canto. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, do MBA da FGV, é que lá você consegue conversar, os professores lá, eles precisam estar no mercado. Opa, precisa estar no mercado, então ele está vivendo um problema lá. Então ele vai ter alguma experiência real que aconteceu para compartilhar. Em julho de 2018, então, depois do Startup Weekend, a gente inaugurou nosso escritório e agora, em maio, estivemos lá no Shark Tank Brasil. Então, assim, e agora eu vou começar a falar algumas coisas, algumas premissas que eu aprendi ao longo dessa jornada e que tem a ver com essa questão de como a gente criar um negócio que seja sustentável, mas seja inovador. Primeira coisa, queime o seu barquinho. Eu não sei quantos aqui conhecem a história antiga lá, que é atribuída
a Alexandre, em que ele esteve conduzindo seu exército através de várias embarcações, muitas embarcações, quando eles aportaram no porto, na praia, onde eles iniciariam o ataque, ele deu uma ordem no mínimo esquisita, estranha. Ele falou, queimem todos os barcos. E aí o que aconteceu? Botaram fogo, obedeceram, né? Manda quem pode. Queimaram todos os barcos. O que isso significava para aquele exército? Hã? Agora, meu amigo, é tudo ou nada. Ou você faz a coisa dar certo, ou morreu, acabou. Então, quando ele queimou, e aí ele falou para dois públicos ali. Quando ele mandou queimar o barquinho, ele falou, e aí, olha como é diferente a forma como as pessoas vão receber isso. O soldado valente, o cara que vai lá na frente, ele entendeu o seguinte recado do Alexandre. Poxa, Alexandre confia na gente. Vamos fazer um bom trabalho. Já a mensagem pro covardão lá é, meu amigo, agora a água bateu na bunda e agora eu vou ter que dar meu jeito. Ele matou 2 coelhos numa cajadada só. Então, quando a gente estiver falando em empreender, e aí intraempreendedorismo também, tá? Dentro aqui da empresa, vocês empreenderem em cada um dos seus setores. Tá? Cada vez que falar empreender, entendam isso, aplique a sua realidade. Empreender também no que você faz hoje. Tá? Então é importante a gente usar. Eu tenho uma frase que eu sempre uso. Mergulhe de cabeça. O risco de quebrar a cara é maior, mas você nunca verá um campeão olímpico saltando de cócora. Você não vai ver. Ele vai entrar de cabeça, ele vai mergulhar com tudo. E aí você vai correr o risco de alguém olhar e falar assim, olha, achou que ia chegar lá. Azar dele, você está tentando, você está arriscando. Isso foi uma coisa interessante, porque assim, nos empreendimentos anteriores que eu tive, startups, tá? Eu cometi alguns erros. E o primeiro deles foi, vamos fazendo e vamos ver no que vai dar. Este é o principal erro de alguém que está iniciando um negócio, principalmente se for um negócio inovador. Porque quando você fala assim, vamos fazendo, vamos ver no que vai dar, você já não está falando com o seu inconsciente, isso é uma coisa que eu aprendi nesse outro livro aqui, ó. Não sei quem já leu. Cadê? Estava aqui em algum lugar. Aqui. Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. E ele fala uma coisa muito interessante. Se vocês têm que convencer alguém do sucesso, do que você quer fazer, se você tem que convencer alguém, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu cônjuge, é o seu inconsciente. Porque ele fala do poder que o seu inconsciente tem para você ter o momento eureka. Sabe o que é o momento eureka, né? Você está lá na banheira, tomando banho, de repente, pá, deu aquele estalo. O momento eureka, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma dádiva divina, sem desrespeitar crenças, tá? Mas não é uma dádiva divina. O momento eureka é resultado de uma construção. Então, meus amigos, quando você se desafia, quando você convence o seu inconsciente de que o sucesso, que já é uma coisa certa, se vira inconsciente, as coisas mudam. E foi quando eu tomei algumas decisões, e algumas decisões que os conservadores dirão, você se precipitou. Por exemplo, nós não tínhamos nenhuma receita, não tínhamos, e a primeira coisa que eu fiz, e outra coisa, tentei montar equipe, e esse é um desafio grande. Quem já tentou empreender, a equipe ideal, aquela coisa certa, e entrava, não ficava e saía. E ali, então, eu decidi que eu seria mais radical. E para mostrar a seriedade, que é aquela história de eu falar assim, eu tenho uma meta e eu quero torná-la pública, eu montei um escritório antes da gente ter nenhum funcionário, antes da gente ter nenhuma renda, nenhuma receita, que era basicamente para meu sócio e um futuro estagiário usarem. E aí eu queria fazer uma coisa que fosse bacana, que desse um sentimento de que esse negócio vai dar certo. E foi aí, então, a gente construiu o nosso espaço, um espaço modesto, é uma sala, onde... Só que
na contramão do que eu já tinha feito até então, que era vamos tentar, vamos ver no que vai dar. Tá? Então, uma coisa que, aquilo que a gente comentou, não tema o erro. Existem empresas, grandes empresas, a Amazon é uma delas, por exemplo, que apostam e que estimulam e que comemoram os erros. Você já viu alguém comemorar erro? As grandes empresas já entenderam a importância de comemorar erro, principalmente aquelas que dependem, e todas dependem, da inovação, da criatividade. E aí eu vou contar algumas histórias minhas do passado aí, tá? A primeira delas foi a empresa Sofia, minha primeira startup que eu comecei, que eu desenhei ela, projetei ela, cheguei a prototipá-la e tudo mais, que era, na verdade, um sistema de automação residencial, só que bem modular. Era uma tomadinha que já ia fazer tudo, já me ouvia, já resolvia todas essas questões. Eu até trouxe um videozinho, se der tempo, depois eu passo para mostrar a demonstração que eu fiz no nosso protótipo em 2013. Para vocês terem uma ideia, em 2013, você não via esse tipo de coisa no mercado. E aí começam alguns problemas. Opa, 2013, ainda, pelo menos não difundido, né? Será que o mercado está preparado? Aquela coisa toda. 2016, até como resultado do meu trabalho de conclusão do curso e no meu plano de negócio do MBA, e isso é uma observação muito interessante, porque a gente está falando sobre a velocidade da mudança das coisas, né? E para vocês terem uma ideia, do MBA, que demora em torno de 2 anos, a elaboração do plano de negócio, porque o curso de gestão empresarial é diferente, porque ele não foca no TCC, ele foca no plano de negócio, foi 1 ano, foi metade praticamente do MBA fazendo um plano de negócio. O fato é que quando a gente terminou o plano de negócio, o que já tinha acontecido? Tinha mudado tudo, já estava tudo diferente. Então assim, um levantamento que eu fiz lá atrás já não dava, e era uma projeção lá para 5 anos. Empresas conservadoras, elas acreditam, precisam ser dessa forma, é o modelo que eles vão trabalhar. Agora, pergunto, vocês acham que hoje, e eu não estou dizendo para não planejar, como eu disse, criem metas, mas você acha que hoje, fazer um plano de 5 anos para frente, você vai ter um bom grau de precisão? Não tem como. E não é culpa sua, meu amigo, você pode morrer tentando, pode fazer o maior esforço, mas não é culpa sua, é o mercado. É o modelo, a velocidade que as coisas estão acontecendo. Aí em 2016, então, eu criei esse modelo que era o WiFi, que era uma empresa de compartilhamento, que daí entrando naquele conceito de economia compartilhada, de compartilhamento de internet Wi-Fi das pessoas, né? E aí você poder estar andando na rua conectado a um Wi-Fi daqui, já conectado, como se fosse um 3G, 4G da vida, enquanto você se desloca. Hoje existem já alguns outros, se não me engano a NET já tem alguma coisa nesse sentido, que você consegue usar os roteadores lá das casas das pessoas. O fundador da Amazon fala isso. Se você não tiver vergonha do primeiro produto que você colocou na rua, demorou demais para lançar. E isso era uma coisa que para mim sempre foi uma coisa difícil. Porque assim, eu cresci lendo Steve Jobs, né? Já estava lá no computador, que demorou. O Steve Jobs cometeu vários erros desse tipo. Só que os acertos dele foram maiores. Mas o Steve Jobs, por exemplo, e isso eu aprendi nesse outro livro aqui, que eu acho fantástico, recomendo, tá? É uma das poucas biografias que eu recomendo, tá? Do Steve Jobs. E uma das coisas que aconteceu foi que ele, quando ele começou a Apple, ele tinha uma convicção de que o produto final tinha que ser 100% daquela coisa, e ele demorou demais. O Macintosh, ele tinha um acordo com a Microsoft na época, de que o sistema operacional e principalmente os Office seriam exclusivos da Apple por um período, se não me engano, de 2 anos. E aí depois a Microsoft poderia abrir para outra fabricante. O que aconteceu? A Apple atrasou 2 anos para lançar o Macintosh. Ou perto disso. O fato é que quando eles lançaram, a IBM já estava com a Microsoft ali dentro. Então já entrou junto para o mercado. E ele perdeu então essa oportunidade por causa de detalhismo, por causa de querer a coisa melhor. Isso não é um problema, é interessante isso. O problema é se a gente não toma alguns cuidados, o mercado ele é mais rápido do que a nossa velocidade. Tá?
Tá? Então, essa questão da gente colocar, demorar demais para arriscar algo novo. Então, na época eu tinha lá uma equipe, montei uma equipe enxuta, mas suficiente, a gente tinha lá um conceito de produto, o mercado ainda não estava preparado, então foi a minha primeira startup que morreu. Morreu natimorta, na verdade, tá? Ela já morreu antes de nascer. A Wi-Fi era outro caso, em que eu tinha planejado esse modelo, na verdade eu tinha feito um modelo linear, que era o meu plano de negócio, onde era um modelo que eu seria dono das antenas, provavelmente eu ia comprar aqui da Aquário, ia distribuir e tudo mais. E aí a minha curva de crescimento, ela era limitada. Por quê? Porque ela dependia de quê? De minha capacidade de capital. E foi nessa época que eu comecei a estudar isso daqui, ó. Organizações exponenciais, que foi o tema, inclusive, do meu trabalho de conclusão do MBA. E no conceito de organizações exponenciais, o que é falado? Que seu negócio, ele precisa, para ser exponencial, ser capaz de alavancar ativos de terceiros. Então, aí eles usam até um exemplo aqui, não vou derrubar o quadro. Um exemplo, na época que a Nokia estava lançando um sistema de rastreamento de mobilidade urbana. E eles compraram, a Nokia valia 150 bilhões de dólares na época. E eles compraram uma empresa de sensores de tráfego europeia, que era a maior empresa de sensoriamento de tráfego da época. E eles pagaram lá 7 bilhões por essa empresa de sensoriamento de tráfego, que tinha, nas principais cidades do mundo, tinha lá sensores para mapear quanto que estava. E nesse meio tempo, nasceu uma startup lá em Israel, também conhecido, deve estar ali no seu celular, conhecido como Waze. E o que o Waze fez? Falou, eu só é louco de ficar colocando sensor em cada rua e cada dia nasce uma rua nova? O que eu vou fazer? Vou transformar o meu usuário, vou alavancar o ativo do meu usuário. Você acha que o Waze te deu o celular para você poder usar o aplicativo dele? Não. Ele te entrega um valor, você consegue chegar onde você quer. Mas em troca, o que ele ganha com você? Informação do trânsito. E o fato é que, acho que 3 ou 4 anos depois, em 2 anos a Waze já tinha ultrapassado em quantidade de monitoramento, a capacidade de sensoriamento da empresa que a Nokia comprou. O fato é que a Nokia, acho que 5 anos depois disso, o valor da Nokia toda era 7 bilhões, era o valor que ela pagou naquela empresa de rastreamento. Então, aquilo me impressionou demais, esse conceito de usar, assim, de alavancar ativos de terceiros para você poder ter um negócio que seja exponencial. O negócio tradicional é isso daqui, ó. Eu vou ter aqui uma curva de crescimento em que a linha, ela acompanha tanto a linha do investimento, e aí eu tenho aqui o crescimento, e eu tenho a linha aqui do que eu preciso investir para conseguir isso. Então, quem trabalha no varejo, quem trabalha na indústria, é isso. Eu vou ter que ter mais capacidade produtiva para produzir isso aqui. O conceito do crescimento do modelo exponencial é esse outro aqui, ó. Agora, sabe onde morre a maioria dos empreendedores de modelos exponenciais? É nesse caminho aqui, ó. Porque ele decidiu fazer um modelo exponencial. O mesmo colega de turma dele falou, não, vou fazer um modelo linear. Acontece que até aqui, sei lá, 3, 4, vamos colocar 4 anos, o que está acontecendo com o ganho do amigo A e o ganho do amigo B? O cara aqui está andando de carro novo, o amigo B lá está capengando. É o Waze, aqui está o Waze, ó. Waze. Aqui estava a Nokia. E nesse percurso aqui, que pode ser mais longo ou mais curto, dependendo do mercado, de uma série de outros fatores, é que muita gente desiste daqui. Porque fala, não está dando certo. Mas porque não tem a paciência de esperar chegar no ponto da virada. Que aí o modelo exponencial, ele é imparável. Aí ele só vai. Então, foi esse tipo de conceito que
que eu pude aprender nesse processo, com essa literatura. E ali eu tive uma outra situação. Eu quis fazer a coisa sozinho. Falei, não, aqui eu tenho todas as competências, eu vou fazer sozinho. Então não tinha equipe, não tinha um produto. Até o mercado ele tem uma necessidade crescente aí de comunicação. O Brasil não está satisfeito com o 3G, 4G dele, tá? Enfim, existe essa necessidade, mas também não deu certo. E aí, em 2018, quando eu decidi fazer a Tindim, eu falei, poxa, já quebrei tanto a cara, lá vou eu de novo. Né? Nesse meio tempo aqui, eu tive negócios lineares, como eu disse. A gente desenvolveu sistema de mobilidade, de equipamento, semáforo inteligente, tem uma patente no meu nome, inclusive. A gente desenvolveu um SaaS, um sistema para monitoramento de vistoria veicular, em vários estados já funcionam. E na época que eu fiz o exit, eu saí dessas empresas, eu queria realmente arriscar algo que fosse exponencial. E a Tindim, então, eu decidi que eu ia arriscar, só que eu precisava cuidar de cada um desses detalhes, entender se o mercado realmente estava pronto, se eu tinha realmente um produto e eu precisava de uma equipe. Tá? Eu costumo dizer que a primeira venda que você faz, empreendedor, é para a sua equipe. Se você não for capaz de montar uma equipe, e eu não estou falando de uma equipe que você monta por causa de salário, tá? Eu estou falando porque assim, a equipe mais difícil de você montar é uma equipe que vai entrar num negócio que não está dando resultado, que a pessoa não vai ganhar, ela vai investir, gastar tempo, gastar dinheiro. Então eu costumo dizer que se você consegue convencer uma equipe de um propósito, de uma ideia, de um conceito, uma equipe inteligente, é sinal de que a sua primeira venda foi feita, mesmo que não tenha rendido dinheiro. Então, se você, esse é o primeiro filtro. Convença as pessoas, porque as pessoas elas vão ser o filtro para entender se o seu negócio faz sentido ou não. Meu negócio vai dar certo? Está dando certo? Não sei, o tempo dirá. Quem sabe daqui 3 anos eu venho aqui e falo, ó, pessoal, cheguei aqui, nesse ponto aqui. Hoje a gente está nesse processo inicial de construção. E pode ser que eu volte daqui 3 anos e falo, ó, gente, não deu certo. E o meu erro foi, ó, tem que acrescentar mais um item aqui. Porque a gente está aprendendo, é o nosso processo de aprendizado. E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Não aceitem que alguém venha aqui na frente e diga o que você faça e o que você não faça. Você tem que ter essa capacidade. Você tem que formar o seu alicerce de conteúdo, suas crenças básicas, fundamentais, para você tomar suas decisões lá na frente. Então, eu já falei, né? Melhor feito que perfeito. Ou seja, construa um MVP. Esse foi um erro que eu cometi. Por exemplo, na Wi-Fi, já quis fazer um negócio 100%, contratei equipe, levei calote de desenvolvedor. Faça um protótipo, faça um MVP, faça um teste, faça uma validação. Porque é mais fácil você corrigir o curso no início, quando ainda é um protótipo, do que depois que você já avançou. E aí aqui é para vocês terem uma ideia da Tindim, né? Essa aqui foi a primeira versão, esse aqui é o nosso primeiro logo, feito lá no final de semana do Startup Weekend, né? As primeiras telinhas e tudo mais, ó, a demonstração, que bonito, ó que... Né? Não é esse o objetivo? Essa aqui foi a versão intermediária. Me envergonho? Também me envergonho. E agora a gente está avançando agora para uma versão mais bem acabada. Por quê? Porque conseguimos validar os conceitos, validar o que era importante, porque agora eu posso gastar um pouco mais de tempo numa coisa que eu já sei que faz sentido, que tem receptividade no mercado, né? Então aí já faz mais sentido. E aí uma coisa que porque assim, a gente trabalha com produtos para crianças, só que uma coisa interessante, a nossa ambição é ensinar algo para as crianças, né? Ensinar educação financeira. Mas uma coisa que a gente percebeu, tanto trabalhando com criança quanto estudando criança, é que a gente tem muito mais a aprender com elas. E principalmente no que diz respeito à criatividade e inovação. Porque nós hoje somos limitados em termos de criatividade, porque nós criamos bloqueios. Existem estudos, tá? Que até os 6 anos nós somos 90% mais criativos do que hoje nós somos. E à medida que a gente vai amadurecendo, tendo mais história, mais carreira, a gente vai reduzindo significativamente nossa capacidade de inovar. Então, eu quero fazer um desafio com vocês, rápido, tem que ser rápido. Eu vou dividir aqui, a gente está em 20 pessoas, em 5 grupos, tá? Eu vou falar o número aqui, vocês já vão ali fora, tem uma coisa para vocês fazerem, que eu vou explicar. Vocês vão ter que construir, em 10 minutos, construir uma torre
a estrutura mais alta que vocês conseguirem, com 20 espaguetes, 1 metro de fita, 1 metro de barbante e um marshmallow. Só tem uma regra. O marshmallow tem que estar no topo dessa estrutura. Fechou? Então eu vou fechar aqui o nome do grupo. Os números do grupo, aí você se reúne lá. Então, bora lá. Esse tipo de dinâmica, ele tem um objetivo, tá? É medir a forma como vocês trabalham em grupo. O resultado, ele vai trazer alguma informação? Vai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? A equipe 1 ali, cadê o saco de marshmallow? Alguém pega lá o saco de marshmallow? Vamos fazer a premiação correta aqui da equipe 2, né? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O que vocês fizeram aqui, outros milhares fizeram no mundo, e foi feito um estudo. Esse estudo ele foi feito com milhares de pessoas, tá? De várias áreas. E olha que interessante. Os estudantes de MBA, eles perderam, assim como os CEOs, para as crianças. As crianças, elas conseguiram fazer uma estrutura média, ó, crianças, de 66 centímetros. Estrutura média. Os CEOs perderam por 11 centímetros, os estudantes de MBA por 41 centímetros, e aqui nós podemos dizer aqui, ó, 25, menos 20. O campeão aqui, ó, o campeão ficou 20 centímetros abaixo do que grupos de 4 crianças reunidas para fazer esse mesmo desafio. Aí eu pergunto para vocês, as crianças, elas são mais inteligentes que vocês? O que elas são? Criativas. E uma coisa interessante, isso eu estou trazendo esse estudo desse outro livro aqui, tá? Tá aqui. Equipes Brilhantes. Na verdade, no inglês, na verdade, o código de cultura, tá? O código cultural. Mas a tradução ficou Equipes Brilhantes. Ele fala sobre as culturas das empresas. E uma coisa que eles identificaram estudando as dinâmicas das equipes foi o seguinte: qual que é o problema? Por que as crianças conseguiram ter um resultado muito melhor do que os CEOs e os estudantes? Porque existe dentro dos grupos uma preocupação dos adultos em definir, ainda que inconscientemente, hierarquias. Quem manda, quem dá a ideia melhor, quem não dá, e se eu for para esse caminho. Então, começa a se gastar muito tempo na gestão de conflitos, na gestão do relacionamento, na gestão da hierarquia, enquanto que a criança, a forma da criança trabalhar é o caos, é caótico. Não, tenta aqui, vamos aqui. E são comunicações diretas, objetivas, curtas. O que a gente aprende com isso? Que as crianças não se preocupam com status. Crianças não julgam, elas tentam juntas, elas vão tentando até a coisa acontecer. E as crianças, elas se comunicam e interagem abertamente. Elas não têm mimimi. Elas vão ao ponto. O objetivo é esse, vamos fazer, não, vai que tal, tira da mão da outra e vai. Eu estou dizendo que o nosso ambiente de trabalho, ele não tem que ser, ele tem que ser um caos criativo. Não de relacionamento, mas um caos criativo. E isso vai fazer com que a gente gere muito mais inovação e criatividade. E aí surge uma outra questão. E essa aqui é tudo preocupação que hoje nós temos, eu tenho, tendo passado por empresas já grandes, como funcionário na época, tendo trabalhado como sócio de empresas de médio porte, e hoje, começando a minha desde pequenininha, eu tenho uma coisa muito clara para mim. A cultura da organização, ela é a parte mais importante para garantir o crescimento ao longo do tempo. Então, uma coisa que tem que ficar muito viva na mente de vocês, uma organização flat é sobre comunicação. E um erro comum, né, das pessoas é acharem que tem a ver com hierarquia, a gente vai falar sobre isso. Eu acredito na comunicação Arquimedes, que a menor distância entre dois pontos é o quê? Uma linha reta. Se você tem um problema entre A e B, vai direto A, direto em B. A cadeia hierárquica vertical, ela não é um canal de comunicação. E eu já participei de empresas bem grandes,
né? Não conheço a realidade de vocês. E assim, recebam como experiências vividas. E aí adequem a realidade de vocês. Mas eu já vivi em empresas que tinham uma estrutura hierárquica extremamente verticalizada. E o que acontecia? Essa estrutura era usada como canal de quê? De comunicação. Eu precisava falar alguma coisa com alguém, eu precisava passar pelo meu superior para poder falar com alguém. E o que acontece com a velocidade dessas empresas? Essa é uma situação retratada nesse outro livro, que é escrito pelo Ed Catmull, que foi o criador da Pixar. E ele conta toda essa experiência que ele teve lá com o Steve Jobs e tudo mais, e ele conta do problema que ele enfrentou para produzir o primeiro Toy Story, o problema da hierarquia, da estrutura hierárquica atrapalhando a comunicação, e ele teve que refazer todo o filme, porque ele não tinha se organizado essa arquitetura de comunicação da empresa. Então, acreditamos na comunicação horizontal. A menor distância entre um problema e a sua solução é uma comunicação horizontal. Tá? Então, você que é líder de grupos e tal, estimule isso, estimule que as equipes se conversem. Um dos grandes segredos do sucesso dos grupos multidisciplinares é essa troca, porque às vezes uma ideia, um insight vem de uma área que não tem nada a ver com a sua. E um dos grandes erros de fundadores de startups é terem todos os sócios o mesmo perfil. Quando eu me formei em computação, eu lembro que na época saiu lá grupos com 3, 4 programadores. Não tinha quem cuidasse do negócio, não tinha quem fizesse o marketing, não tinha... Então, pense nisso, até na hora de você montar a sua equipe, em ter uma equipe multidisciplinar nesse processo. E aí, entramos, já encerrando aqui, o feedback mágico, né? Criar pertencimento. O feedback ele tem um poder fundamental. Em algumas empresas, ele é entendido como punição. Mas esse não é o papel do feedback. O feedback ele tem um papel de ser construtivo. E uma coisa interessante, por exemplo, que a gente aprende sobre as crianças, é que as crianças falam a dura verdade. Feedback ele não pode ser político, ele tem que ser sincero. Porque se você começa a transformar feedback em política, ele perde a credibilidade. E a criança, se você tiver dúvida, se você tem mau hálito, para quem você vai perguntar? Pergunta para uma criança. Se você perguntar para outro adulto, provavelmente você não vai ter a resposta verdadeira. A menos que seja muito íntimo e tal. Mas você não vai ter. Agora, você pegar uma criança estranha, que você nunca viu na vida, e pergunta, tem um mau hálito? Ela vai te dizer se você tem ou não tem. Porque criança é sincera. Crianças perdoam falhas. Você já tentou errar com uma criança e depois pedir desculpa? Está brincando igual, a criançada lá está brincando igual. E na empresa, isso é fundamental. Se você quer tentar algo novo e você não está disposto a dar margem a erro, você não vai ter uma equipe que perdure. E, finalmente, crianças amam a vulnerabilidade. Se você quer ganhar a confiança, quer criar um sentimento de pertencimento, você que é líder, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir suas vulnerabilidades. Porque quando a gente abre nossas vulnerabilidades, isso já é um estudo comprovado, tá? Recomendo esse livro aqui, tá? Quando você abre suas vulnerabilidades, você cria laços muito mais fortes. O autor desse livro, Daniel Coyle, ele estudou centenas das melhores equipes do mundo. Desde times de basquete, desde ladrões, assaltantes de joalherias, até outras áreas distintas, para entender o que fazia essas equipes serem as melhores nos seus determinados segmentos. E isso ele identificou, que elas eram sinceras, elas perdoavam falhas e, mais do que isso, elas eram vulneráveis, os líderes eram vulneráveis, todos abriam suas vulnerabilidades. Você já percebeu que quando você abre uma vulnerabilidade para alguém,
você começa uma relação totalmente diferente, quando você fala, ó, eu tenho essa dificuldade, a pessoa começa a fazer o quê? Então, cara, eu também tenho esse problema aqui. Agora, se a gente começa uma relação falando, então, eu sou isso, sou mais aquilo outro, sou mais aquilo, qual que vai ser a reação espelhada da outra pessoa? Seguir a mesma dinâmica que você colocou. Então, sejam vulneráveis, tá? Isso vai abrir muitas portas, criando esse pertencimento na equipe de vocês. E, para encerrar, eu quero dizer que eu acredito que isso aqui que a gente está fazendo é uma experiência legal, mas só o estupinzinho, para que vocês possam buscar aí, tem muito conteúdo, muito conhecimento, para vocês buscarem e aplicarem nas vidas de vocês. Eu acredito muito nas biografias, como uma forma de você entender o que as pessoas já passaram antes, né? Então eu defendo algumas biografias porque lá, cada vez que você lê, e se você já leu ela uma vez, você vai ler outra de novo depois, você vai perceber que você vai captar coisas diferentes desses conteúdos, né? E eu agradeço aí o convite, fico à disposição de vocês, esse é o meu e-mail, e obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu.